A Coreia do Norte, o regime mais sancionado e isolado do mundo, tem funcionários dentro de centenas de empresas americanas. Mas eles não são agentes adormecidos da era da Guerra Fria que você vê nos filmes. Trabalhadores remotos usam identidades falsas para simular que trabalham no Japão, Coreia do Sul ou Estados Unidos da América. Eles realmente trabalham ao menos parte do tempo. Eles participam de reuniões no Zoom, programam e são pagos em empresas que vão de startups de inteligência artificial a instituições financeiras e veículos de mídia. A empresa de cibersegurança KnowBe4 descobriu isso da pior maneira. A empresa contratou quem julgava ser o engenheiro principal de software para a equipe de inteligência artificial. Após entrevistas, checagem de antecedentes e referências, tudo ocorreu bem até receberem o computador da empresa e tentarem instalar malware em poucas horas. Os sistemas da KnowBe4 eram robustos para detectar e bloquear o ataque. Mas se até mesmo uma empresa de cibersegurança pode ser infiltrada, que chance o resto das pessoas tem? A resposta curta parece ser não muita. Desde 2020, com o trabalho remoto, esses trabalhadores aproveitaram oportunidades e geraram centenas de milhões de dólares para Pyongyang. Mas o dinheiro é só parte do problema. Mais preocupante é o acesso que eles têm. Empresas de defesa com armas confidenciais, inteligência artificial e instituições financeiras estão presentes. Alguns foram pegos, mas não sabemos quantos restam. Ou o que acontece quando Pyongyang decide que eles valem mais como sabotadores do que como fontes de receita. Mudanças estratégicas. Por décadas, a Coreia do Norte enfrentou sanções crescentes que sufocaram sua economia. À medida que isso avançava, passou a depender cada vez mais tanto das importações de seus dois aliados mais próximos, Rússia e China, quanto de operações com moeda estrangeira no exterior. O regime, historicamente, ganhava dinheiro com falsificação de moedas, tráfico de drogas e outras ações, geralmente bem-sucedidas. Em 2016, hackers roubaram 81 milhões de dólares do Banco Central de Bangladesh, crime logo ligado a Pyongyang, parecendo um caso isolado de sorte para o país. A Coreia do Norte já recorria a essas operações sofisticadas há anos. No início da década de 2010, o regime percebeu que o mundo entrava na era digital. Ele poderia explorar vulnerabilidades no sistema se jogasse suas cartas corretamente. Eles lançaram uma campanha de investimento pesado em educação em ciência da computação nas escolas norte-coreanas, chegando a criar universidades especializadas que formavam milhares de programadores. Essa estratégia tinha dois lados. De um, treinavam hackers para a guerra cibernética, como mostrado no ataque à Sony Pictures em 2014. Isso impediu o lançamento nos cinemas da representação negativa de Kim Jong-un no filme A Entrevista. Ao mesmo tempo, passaram a treinar desenvolvedores legítimos para, a longo prazo, atuarem como agentes adormecidos em empresas de tecnologia. No mundo todo, a Coreia do Norte não era exatamente conservadora em suas ambições em nenhum dos dois aspectos, embora, a princípio, o lado dos ataques cibernéticos tenha recebido muito mais atenção. Universidade de Tecnologia Kim Chae-yak e Universidade Kim Il-sung criaram programas especializados. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang se uniu ao esforço, recebendo jovens talentosos em informática de escolas de elite da capital para esses programas. Segundo algumas estimativas, eles estavam formando até 30 mil estudantes em disciplinas relacionadas à tecnologia da informação. O regime enviava programadores ao exterior desde meados de 2010. Só em setembro de 2018, o Ocidente percebeu. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América sancionou duas empresas irmãs que operavam como fachadas, Yanbi e Silverstar na China, e a Silverstar de Volos na Rússia, por empregarem trabalhadores de tecnologia da informação norte-coreanos usando identidades falsas. E não daremos pontos extras pela criatividade nos nomes, mas isso era só o começo. Em 2019, os monitores da Organização das Nações Unidas estimaram que pelo menos 1.000 trabalhadores haviam sido enviados para o exterior, embora esse número provavelmente subestime a escala do programa. Nesse momento, só precisavam de oportunidades, e o destino trouxe vagas em quase todos os lugares. Em seguida, precisamos falar sobre infiltração.
Mas antes disso, temos uma pergunta para você. Você quer ser infiltrado no nosso site? Frontstock? Desculpe, a transição foi ruim. Quer mais episódios, análises e insights profundos sobre as histórias que moldam o mundo? Você deseja esse tipo de história na interseção entre grande estratégia, conflito global e geopolítica? Por isso, recentemente lançamos o Frontisco, nosso novo site feito para oferecer isso a você. Redatores do War Fronts e do canal Political Fronts. Confira caso queira se reunir no War Fronts, para analisar ainda mais de perto as guerras, as estratégias, a política e a tecnologia que definem este momento da história. Toda semana lançamos 2 vídeos exclusivos que só estão disponíveis aqui, até mesmo em nossa sala de briefing. Resumo de histórias pouco divulgadas que merecem atenção. No War Fronts, publicamos 2 artigos semanais de especialistas, com jornalistas e analistas que compartilham seu conhecimento com o nosso público e o mundo. Um artigo recente abordou tema parecido sobre a defesa digital da Ucrânia na guerra contra a Rússia. No War Fronts, você tem acesso antecipado a episódios aprofundados, conteúdos exclusivos dos bastidores, inéditos, novos produtos e mais. A assinatura custa apenas $5 por mês e nos ajuda a expandir nosso conteúdo gratuito aqui e também no Political Fronts. Então, se você quiser apoiar este canal e receber muito conteúdo em troca, acesse o War Fronts ou clique no link na descrição abaixo. Obrigado pelo seu apoio, caso decida apoiar. E obrigado pelo seu apoio, de qualquer forma, agradeço por assistir. Muito obrigado. Vamos seguir em frente com as mecânicas de decepção agora. Com a chegada da Covid, em 2020 o trabalho remoto rapidamente passou de benefício a necessidade de negócio. A força de trabalho, de tecnologia da informação da Coreia do Norte teve uma grande oportunidade e aproveitou rapidamente. O regime não estava pronto para a revolução do trabalho remoto causada pela pandemia. E realmente pareceu surpreso com a rápida quantidade de oportunidades que surgiram. Mas eles se adaptaram, e se adaptaram incrivelmente rápido. Enquanto as empresas corriam para descobrir como integrar funcionários que nunca tinham conhecido pessoalmente. A Coreia do Norte notou que muitas de suas principais barreiras históricas, como entrevistas e verificações presenciais, desapareceram. Com as sanções internacionais fechando suas fontes de receita, a vulnerabilidade da economia global tornou sua nova estratégia muito eficaz. O período entre 2020 e 2021 representa uma explosão silenciosa desse fenômeno, que só agora está vindo totalmente à tona. Com o benefício da retrospectiva, a onda inicial foi surpreendentemente simples. Agentes criavam perfis no LinkedIn dizendo ser desenvolvedores da Coreia do Sul, China, Europa ou Estados Unidos da América. Candidatavam-se a várias vagas remotas e aceitavam o que conseguiam. Em certo sentido, eles eram quase candidatos ideais. Afinal, estavam dispostos a trabalhar por qualquer salário baixo que lhes fosse oferecido. No início da pandemia, com empresas perdendo milhões e operações paradas, o bom o suficiente virou padrão nas contratações. A experiência do desenvolvedor de blockchain Eric Chen na Injective foi típica desse período inicial. O desenvolvedor contratado em 2020 tinha boas credenciais, foi bem na entrevista e parecia ansioso para começar. Problemas de desempenho e bugs levaram à demissão do desenvolvedor após alguns meses e à contratação de outro. Ele nunca imaginou ter contratado um agente norte-coreano até ser chamado pela polícia 3 anos depois. Agora, multiplique essa história por centenas, possivelmente milhares, em toda a indústria de tecnologia e você começará a ter uma noção da escala da operação aqui. Esse padrão se repetiu em várias frentes, mas tem se concentrado principalmente em instituições financeiras, empresas de desenvolvimento de software, startups de fintech e empresas de inteligência artificial. Em 2021, a operação se profissionalizou após dificuldades iniciais. Os currículos ficaram mais refinados, o código tinha menos erros e as operações investiram em histórias de cobertura mais críveis. O pior da pandemia já havia passado nesse ponto. As vacinas estavam sendo distribuídas, os lockdowns estavam sendo suspensos e a sociedade estava voltando a um estado geral de normalidade. Isso, inicialmente, ameaçou o novo esquema paralelo do regime, pois as empresas consideravam retornar funcionários ao escritório. O trabalho remoto seguia intenso. Faltavam muitos trabalhadores e as empresas estavam desesperadas para contratar qualquer um.
Com o trabalho remoto liberado na pandemia, terceirizar para quem as empresas pensam estar no Japão ou Coreia do Sul não é um grande salto. E depois que você contrata alguém que acha que está trabalhando do outro lado do mundo, não é exatamente um pedido pequeno pedir para essa pessoa se mudar. O grande alerta veio em maio de 2022, quando para o Departamento de Estado, o Tesouro e o FBI emitiram um comunicado conjunto. Milhares de profissionais de tecnologia da informação norte-coreanos fingiam ser estrangeiros para obter empregos remotos em empresas ocidentais. A operação já funcionava em escala industrial havia quase 2 anos. Investigadores relataram que trabalhadores da República Popular Democrática da Coreia usavam VPNs, identidades roubadas e contas de terceiros para ocultar sua localização e obter contratos em plataformas freelance. Trabalhadores individuais podiam ganhar mais de $30 mil por ano, mas normalmente ficavam apenas com 5 a 10% desse valor. O alerta não era só teórico. O comunicado mencionou que trabalhadores da República Popular Democrática da Coreia roubaram $50 mil de uma empresa dos Estados Unidos da América em 30 pequenas parcelas, roubo em pequenas quantidades para evitar detecção por sistemas antifraude. Empresas relataram padrões estranhos, desenvolvedores com inglês diferente na escrita e fala, ou que iam bem em entrevistas técnicas, mas tinham dificuldades em ligações seguintes. Os investigadores ligaram isso às técnicas de múltiplos operadores usadas por equipes norte-coreanas, com diferentes agentes cuidando de partes distintas da mesma identidade falsa e alguns usando ferramentas de tradução por inteligência artificial ou mudanças de voz para manter o engano. O comunicado apresentou sinais de alerta às empresas. Acessos de países distantes, uso intenso de serviços de pagamento chineses e criptomoedas, inconsistências entre perfis e recusas de chamadas ao vivo ou recebimento de equipamentos nos endereços informados. Autoridades federais alertaram que, apesar de muitos desses trabalhadores atuarem legitimamente, seu acesso como contratados poderia permitir invasões cibernéticas ou aquisição de tecnologia. Eles já haviam sido denunciados, mas Pyongyang estava tão envolvida que não podia simplesmente parar as operações. Quando se está tão sancionado quanto a Coreia do Norte, restam poucas opções para a comunidade internacional aumentar a pressão. O comunicado virou um manual de treinamento para agentes norte-coreanos evitarem certos erros no futuro. A segurança operacional deles melhorou muito, os acessos distantes sumiram e com o tempo ficaram bem mais difíceis de detectar. Eles também começaram a focar mais na qualidade do que na quantidade em relação aos empregos obtidos, focando em cargos mais valiosos em empresas estrategicamente importantes, em vez de apenas aumentar o número de posições. O que veio depois foi uma lição de adaptação, área em que a Coreia do Norte não costuma se destacar. O comunicado revelou como os VPNs da China estavam sendo identificados, como as diferenças de fuso horário entregavam os agentes e muito mais. Eles sabiam que precisavam tornar aquela operação mais autêntica, e é aí que figuras como Matthew Newt entram em cena. Um dos primeiros indivíduos criou uma fazenda de laptops, uma rede que permite a agentes norte-coreanos acessarem remotamente computadores nos Estados Unidos da América, fazendo-os parecer operados localmente. Em 2022, laptops da empresa começaram a chegar ao endereço dele no Tennessee. Ele os desembrulhava, configurava na rede doméstica dele, instalava um software de acesso remoto. E de repente, aquele laptop se tornava uma casca perfeita. Usou um provedor americano legítimo, passando por todas as checagens de segurança de qualquer empresa. O grau em que Newt pode ou não ter sabido que estava facilitando especificamente a infiltração norte-coreana ainda é motivo de disputa. Do nosso ponto de vista, é importante deixar claro quando todo porão aparece um centro de dados de tecnologia da informação, agindo sob ordens de figuras internacionais sombrias, pode não ser totalmente legal. O fator econômico certamente inclinou a balança para o não faça perguntas. Antes de ser preso em agosto de 2024, investigadores descobriram que seu trabalho expôs ao menos uma dúzia de agentes da República Popular Democrática da Coreia. Em empresas dos Estados Unidos da América e Reino Unido, transferiram centenas de milhares de dólares e ficaram com parte do valor. A operação de Christina Chapman no Arizona exemplifica o avanço da infraestrutura até 2024,
Com Alexandre Didenko, ela criou mais de 300 contas falsas de freelancers com identidades americanas roubadas, todas aprovando E-Verify e verificações de antecedentes. Quando foi preso em maio de 2024, essas contas já tinham infiltrado agentes norte-coreanos em mais de 300 empresas dos Estados Unidos da América. O Departamento de Justiça revelou ao público a extensão da operação, mas não divulgou nomes de empresas. Uma grande rede de notícias, uma contratante aeroespacial e de defesa e outras empresas da Fortune 500 permitiram acesso de agentes norte-coreanos aos seus sistemas, incluindo tecnologia militar classificada. A operação de Chapman ainda é uma das maiores, embora provavelmente existam outras semelhantes atualmente. E ainda assim, a estrutura dela já estava ficando relativamente ultrapassada naquela época, devido ao surgimento das plataformas de inteligência artificial que mudaram completamente o jogo. Os agentes norte-coreanos começaram a usar o ChatGPT para gerar cartas de apresentação e currículos personalizados, com muito menos erros gramaticais. Dependem cada vez mais da inteligência artificial para tarefas que antes fariam de forma inferior. É aqui que os casos realmente começam a aparecer. O grupo de hackers Kinsuki, ligado a Pyongyang, foi flagrado usando o ChatGPT para criar identidades militares sul-coreanas falsas em e-mails de phishing. A Anthropic afirmou que norte-coreanos usaram o Claude para criar currículos, passar em testes de programação e realizar tarefas tecnológicas em empresas reais. A inteligência artificial sempre estava pronta para cumprir as ordens do regime. Os incidentes KnowBe4, em meados de 2024, mostraram a sofisticação desse jogo. A empresa, especializada em treinar pessoas para evitar ataques cibernéticos, contratou um agente norte-coreano para a sua equipe de inteligência artificial. Ele fez 4 entrevistas em vídeo, passou nas verificações e deu referências. A foto do agente foi melhorada por inteligência artificial usando um banco de imagens, e todas as referências foram confirmadas, pois a identidade era roubada, mas válida. Ninguém suspeitou de nada até 15 de julho de 2024, 21h55, horário do leste dos Estados Unidos da América. Assim que recebeu a estação de trabalho MAC da empresa e começou a carregar malware nos servidores, o Software Endpoint Detection and Response detectou tentativas de manipular arquivos do sistema e baixar programas suspeitos. Quando o Centro de Operações de Segurança pediu, Cole não respondeu. O dispositivo foi colocado em quarentena às 22h20, menos de meia hora após o início da solicitação. O Chief Executive Officer decidiu divulgar o incidente, acreditando que a transparência traria benefícios futuros, mesmo com possíveis manchetes negativas agora. E ele estava certo, após dizer: se isso pode acontecer conosco, pode acontecer com qualquer um. Mais empresas vieram a público e admitiram ter sofrido com infiltradores semelhantes, alguns dos quais foram muito mais bem-sucedidos em seu trabalho do que os da KnowBe4. O agente da KnowBe4 foi capturado em poucas horas ao tentar instalar malware de imediato, ativando alertas de segurança. Ele foi isolado antes de causar danos reais. Os agentes muito mais perigosos eram aqueles que apareciam, faziam seu trabalho de forma competente, recebiam seus salários e mantinham acesso aos sistemas por meses ou anos, sem chamar nenhuma atenção. Em 2024, as empresas notaram isso. A questão não era apenas como a Coreia do Norte havia conseguido essa infiltração em larga escala, mas o que esses agentes infiltrados realmente haviam realizado enquanto estavam dentro da avaliação de danos. Quando Fortune e Microsoft divulgaram que trabalhadores de tecnologia da informação norte-coreanos geram centenas de milhões de dólares, o valor parecia inacreditável. A matemática faz sentido. Se 5.000 trabalhadores ganham 6 dígitos cada, isso soma $500 bilhão ao ano. Muitos cargos em que se infiltraram pagam bem mais, principalmente em blockchain, inteligência artificial e desenvolvimento de software. O dinheiro é uma preocupação, pois permite que Pyongyang drible sanções internacionais e financie projetos militares. Mas isso é apenas parte da ameaça. Já identificamos os trabalhadores que têm acesso a segredos de contratantes de defesa. A Okta também detectou um pequeno, porém constante, grupo de norte-coreanos se candidatando a vagas em agências estaduais e federais dos Estados Unidos da América entre 2023 e 2025.
Essas tentativas visaram não só agências federais, mas também órgãos do Oriente Médio e Austrália, focando em contratantes e prestadores do governo, que costumam ter processos de verificação menos rigorosos que cargos diretos. Todos oferecem quase o mesmo acesso. Após análise inicial das consequências, os dados reais da infiltração revelam um quadro alarmante, tanto em relação ao que eles conseguiram realizar no passado, quanto ao que isso significa para a segurança nacional daqui para frente. Em 2025, o Departamento de Justiça revelou que mais de 100 empresas dos Estados Unidos da América foram comprometidas nos casos processados por eles. Não aquelas que só sabiam, mas as que realmente apresentaram acusações. Violações no setor de defesa têm impacto imediato na segurança nacional. Entre janeiro e abril de 2024, um agente norte-coreano e um contratado de defesa da Califórnia exfiltraram dados técnicos altamente sensíveis e sob rígido controle de exportação. Esses arquivos de tecnologia militar foram enviados às agências de inteligência da Coreia do Norte. Serve tanto para identificar a tecnologia enfrentada, quanto para oferecer recursos gratuitos de aprimoramento tecnológico. Essas revelações ganham tom ainda mais sombrio diante do reforço militar da Coreia do Norte. Em outubro de 2025, cerca de 15 mil soldados norte-coreanos lutaram com a Rússia em Kursk, com 600 a 4.700 mortos, segundo relatórios recentes. Já fornecia à Rússia grandes quantidades de projéteis de artilharia ainda usados atualmente. Bradley Smith, do Tesouro, destacou que trabalhadores de tecnologia da informação ajudam a financiar o apoio da Coreia do Norte à guerra da Rússia na Ucrânia. Provavelmente se refere ao regime usando dinheiro recente para fabricar armas para a Rússia, e possivelmente a trabalhadores de tecnologia da informação apoiando projetos técnicos russos. A Rússia transfere tecnologia militar avançada, ajudando a Coreia do Norte a desenvolver submarinos e navios de guerra. A troca técnica ficou evidente em abril de 2025, quando a Coreia do Norte falhou ao lançar seu destroyer de 5.000 toneladas, danificando-o, mas depois recuperou a embarcação. O navio, baseado em grande parte em projetos navais russos, possui sistemas de lançamento vertical, projetados para disparar mísseis de cruzeiro, de ataque terrestre e antinavio. E era o maior e mais fortemente armado navio de guerra de superfície que o regime já construiu. Considere o que isso significa para a ameaça de infiltração em tecnologia da informação. O mesmo regime que está passando por uma modernização completa de suas forças armadas, sem dúvida, tem inúmeros outros infiltrados dentro das empresas contratadas de defesa. Para o exército mais poderoso da Terra. Quero dizer, o que poderia dar errado aí? O pior é que isso não se limita ao que a Coreia do Norte poderia fazer com essas informações. Isso já é assustador por si só. Há décadas, Pyongyang depende da generosa ajuda de Pequim e Moscou para manter sua economia frágil, oferecendo pouco além de servir como Estado tampão, mantendo Coreia do Sul e forças americanas longe de suas fronteiras. Mas agora, eles podem muito bem ter uma vantagem no que podem oferecer em troca: informações confidenciais. Isso deixaria até os melhores espiões da Guerra Fria invejosos. O setor de inteligência artificial é um alvo prioritário, já que Washington e Pequim enfrentam um impasse cada vez mais confrontador na corrida armamentista de inteligência artificial. Pyongyang parece usar seus ativos únicos em um nicho onde se posicionou de forma favorável. A Okta registrou aumento nas tentativas norte-coreanas em empresas de inteligência artificial quando essas empresas iniciaram o desenvolvimento de aplicações militares, sistemas autônomos de mira, manutenção preditiva para defesa e ferramentas de análise. Sabemos que os agentes que passaram um tempo dentro dessas empresas fizeram mais do que simplesmente receber salários. Mas não sabemos quantos deles eram ou ainda são enquanto falamos. E isso já está aparecendo no mundo real. Relatório da equipe de monitoramento de sanções multilaterais, em outubro, elaborado após a Rússia vetar a renovação do painel de especialistas da Organização das Nações Unidas. No ano anterior, o mesmo grupo relatou que trabalhadores de tecnologia da informação e hackers norte-coreanos roubaram cerca de 28 bilhões de dólares em criptomoedas entre janeiro de 2024 e setembro de 2025. Com operações cada vez mais voltadas a empresas de setores estratégicos, como inteligência artificial, defesa e blockchain.
dedicamos um episódio inteiro aqui no War Fronts a este último. Aliás, até agora, a resposta do setor privado segue perigosamente fragmentada. A Okta identificou com sucesso 130 identidades ligadas à República Popular Democrática da Coreia. Provavelmente é só uma gota no oceano, pois Pyongyang investe cada vez mais pessoas nisso, tornando-se uma das principais fontes econômicas do país. Esses 130 agentes fizeram mais de 6.500 entrevistas iniciais em 5.000 empresas, principalmente nos Estados Unidos da América, com aumento de 27 vagas fora do país. A CrowdStrike investigou 320 incidentes diferentes apenas no ano passado. Ligado a essa questão, o aumento de 220% ano após ano mostra tanto que a conscientização está crescendo, quanto que os incidentes estão acontecendo com mais frequência. Empresas de médio porte, empresas de recrutamento e setores não tecnológicos como saúde e finanças se encontram particularmente expostos. Elas não têm os feeds de inteligência de ameaças, nem as equipes de segurança que grandes empresas podem contratar. Um relatório destacou isso. Funções remotas estão incluídas se inscrição, entrevista e trabalho puderem ser feitos à distância. Apesar de organizações de saúde serem cada vez mais visadas por altos salários e falta de pessoal, ainda houve algumas ações. A Microsoft suspendeu mais de 3.000 contas do Outlook ligadas ao problema e segue aprimorando a detecção em seu software corporativo para empresas. Essa é uma medida bem-vinda. Mas, às vezes, a tecnologia tradicional ainda é imbatível, e esse é um desses casos, pelo menos por enquanto. Esses candidatos dominaram o uso de deepfake com inteligência artificial para alterar o rosto em entrevistas ao vivo, parecendo corresponder à identidade da inscrição. Por enquanto, isso é facilmente detectável, pedindo ao entrevistado passar as mãos no rosto, o que confunde o software tempo suficiente para mostrar partes do rosto real. A temporariedade desses métodos de detecção mostra que as empresas devem tratar esse problema com seriedade. A melhoria contínua dos sistemas de inteligência artificial terá um efeito capacitador similar ao da revolução do trabalho remoto para esses agentes. A dimensão internacional agrava ainda mais o problema de coordenação. Essas fazendas de laptops têm surgido em vários países do Sudeste Asiático, onde a fiscalização sobre essas práticas é amplamente conhecida por ser bastante frouxa. E, ao mesmo tempo, a região é um polo de terceirização de tecnologia, o que não é exatamente uma coincidência reconfortante, não é mesmo? Conhecemos as centenas de empresas com infiltrados ou envolvidas em casos do Departamento de Justiça. Mas não temos uma contagem confiável de quantos agentes ainda permanecem infiltrados e não detectados neste momento. E se as coisas continuarem como estão, isso provavelmente não vai mudar. É uma nova era de espionagem da Guerra Fria. Mas, enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas levava anos recrutando e treinando agentes COVAD, hoje, espiões enviam candidaturas educadas pelo LinkedIn. Conclusão. A Coreia do Norte passou anos aperfeiçoando sua operação desde que a pandemia de Covid abriu as comportas, infiltrando agentes pelo mundo todo. A evolução, com o benefício da retrospectiva, é impressionante. O que começou como um trabalho freelancer discreto para o regime lá em 2010, de 2018 a 2020, virou operações sofisticadas com identidades estrangeiras e depois uma máquina de fraude com inteligência artificial ameaçando a segurança internacional. Tem que admitir, eles foram espertos. Essa ninguém esperava, mas isso foi só o começo. A inteligência artificial está abrindo novas possibilidades, sendo agora integrada aos sistemas de defesa nacional. O governo está cada vez mais entregando o controle das operações militares a agentes programados por empresas privadas, e esses agentes estão se tornando fundamentais para o funcionamento dos exércitos modernos. A OpenAI fechou contrato de $200 milhões com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América. Mas vamos nos arriscar e sugerir que esse não será o último caso desse tipo. O que acontece se Pyongyang considerar esses agentes mais úteis como sabotadores do que para gerar receita? Eles passaram anos conhecendo estruturas corporativas, segurança, contratações e vulnerabilidades americanas, podendo usar isso como arma quando quiserem.
Segundo o FBI, a presença de agentes da República Popular Democrática da Coreia representa uma grande capacidade de causar perturbações, se assim desejarem. Cada agente infiltrado não só rouba salários e dados, mas também pode ser uma célula adormecida, digital pronta para ser ativada. A parte mais perigosa de tudo isso é que parar a Coreia do Norte exigiria algo que está se tornando cada vez menos provável: o fim do trabalho remoto e da colaboração internacional entre fronteiras. Embora várias empresas americanas tenham trazido funcionários de volta ao escritório após a pandemia, a terceirização continua forte. E a indústria de inteligência artificial tem pouca inclinação para se limitar a operar apenas em países específicos. Estamos assistindo a uma colisão entre dois sistemas incompatíveis: uma indústria global de tecnologia baseada em confiança, colaboração aberta e mobilidade de talentos, contrastando com um regime totalitário que enxerga cada interação como possível operação de inteligência. Obrigado por assistir.